Vamos lá. Então, o versículo 26, ele fala sobre isso, né? O capítulo 5, ele vai falando sobre esse viver e andar. E agora, desculpa, eu estava falando outra coisa, me atrapalhei. Tem uma expressão na teologia paulina que é fundamental para a gente entender a antropologia em Paulo, o que é que somos, o que Paulo fala sobre nós cristãos, que é uma expressão que ele usa que diz o seguinte: aquele que está em Cristo. Lembram disso, né? Aquele que está em Cristo, nós estamos em Cristo, né? Se estamos crucificados em Cristo, nós somos, já não vivemos mais nós, não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Aquele que está em Cristo, nova criatura. Então, Paulo usa essa expressão. Um crente, um discípulo, um convertido, é aquele que está em Cristo, vive em Cristo, né? É o que ele falou lá no capítulo, eu nunca gravo, gente, 4:20, não, 2:20, deixa eu ver se é isso. 2:20. Fui crucificado com Cristo. Aqui ele explica bem essa ideia, né? Essa teologia. Já fui crucificado com Cristo e assim não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Nós estamos em Cristo, né? E a vida que agora eu vivo no corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Gálatas 4:20. Então, vive em Cristo. Aí ele fala, pois bem, vocês já estão em Cristo. Porém, vocês também devem andar no Espírito. Viver no Espírito e andar no Espírito. Por quê? Porque isso tem consequências práticas sobre quem somos e quem devemos ser. Então, algumas aulas anteriores aí nós falamos sobre esse discipulado, né? Conversão não é apenas aquele ponto específico da nossa trajetória, mas é uma caminhada de santificação. Todos os dias nós vamos caminhando. É conversão, mas é essa vivência, ok? Gente, o slide está passando bem aí? Ou eu tô... Alguém me ajude aí? Tá tranquilo, não está dando para ver legal ainda, né? Sumiu aqui as coisas. Cadê? Não tô vendo mais ninguém. Gente, eu confundi tudo aqui. Tá dando para ver, né? Tá, Neto? Tá ok, pastor. Tá tudo. Tá, vamos lá. Então, vamos lá. Tanto a vanglória, e que aí eu volto ao versículo 26, tanto a vanglória quanto a inveja são sinais de quem não tem comunhão com o Espírito. E Paulo fala especificamente sobre os nossos relacionamentos agora. A vanglória, o que é a vanglória? É a sensação de superioridade. E a inveja, a sensação de inferioridade. Ninguém tem inveja de alguém que é inferior. E ninguém se vangloria de alguém que é superior, né? Você chega para alguém que é melhor do que você e você, não tem como se sentir superior àquela pessoa porque você tem consciência que aquela pessoa é maior. Sobre uma pessoa que a gente acha que é maior do que a gente, o máximo que a gente tem dela é inveja. E o contrário, ninguém tem inveja de alguém que é inferior, né? Então, Paulo trabalha esses dois conceitos aí para justamente falar sobre quem somos. E aí eu citei na semana passada uma frase do meu amigo, pastor Danilo, que ele diz que assim como se sentir além do que somos é pecado, né, a vanglória, se sentir aquém do que somos também é pecado. Então, deu uma atrapalhada aqui. Eu vou seguir, tá, gente? Eu não estou vendo mais ninguém aqui, não sei o que aconteceu no programa. Onde é que eu estava? Então, a gente precisa cuidar disso, porque assim, eu vejo muitas vezes, entre alguns cristãos, aquela ideia da piedade, assim, do tipo, como se isso fosse um sinal de espiritualidade, e colocar como uma ralé, como alguém que vale nada, se sujeita a algumas questões. A espiritualidade não é um convite para isso, ok? Para você, como é que eu posso dizer, se colocar como capaz da humanidade, como um sinal de espiritualidade. Muitas vezes, essa sensação, essa proposta é uma proposta de hipocrisia. É um sinal de hipocrisia, tá? De falsa espiritualidade e falsa modéstia. Não é isso que o Evangelho nos convida a fazer. Não é isso. Eu gosto do conceito, por exemplo, de mansidão nas Escrituras. O que é manso? Quem é o manso? O que significa ser manso? Eu já falei isso algumas vezes, a gente estudando, mas mansidão não é quando você permite que alguém
pise na sua cabeça e você não faz nada. Não é isso. Mansidão é quando você tem condições de reagir e escolhe não fazê-la. Quando você tem condições de retribuir e escolhe não fazer, se sujeita àquilo. Né? E aí a gente vai lá para o Sermão da Montanha e lembra de Jesus falando que se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vá voluntariamente 2. Né? Então, essa 2ª milha, esse virar alta face, está justamente aí essa mansidão, que eu acho que é a base disso que Paulo está falando aqui. Né? Você não precisa se sentir superior nem inferior. Né? Você não precisa ter vanglória nem inveja. Você precisa saber quem você é. Tá? Vamos lá. Então, a superação disso é o serviço. Tá? Como é que a gente resolve esse problema da vanglória e da inveja? No serviço voluntário. O serviço cristão nos nivela, colocando a honra em Cristo. Portanto, ninguém se sente superior e todos os nossos dons disponíveis ao próximo, produzindo o coração de servo e, assim, ninguém se sente nem inferior nem superior. Né? É o que eu digo. Na comunidade cristã, todos nós somos irmãos e irmãs. Não existe essa de alguém que é superior porque fulano é doutor, não sei o que lá. Na igreja ele é irmão. Na igreja ele está nivelado. Eu sei que isso muitas vezes fica só na teoria. A gente tem dificuldade de colocar isso na prática. Mas como eu falei, todas as disciplinas espirituais, elas são um exercício. E eu acho que isso é fundamental para a maturidade cristã. Ainda existem pessoas que pensam o seguinte, que na conversão você termina tendo todos os dons, as disciplinas espirituais como um aplicativo auto-executável, né? Que acontece no celular. Você liga o celular e já vem alguns programas ali que já vem no celular mesmo. Você não precisa instalar. E aí muitas pessoas pensam isso, que as disciplinas espirituais já vêm como fruto da conversão. Algumas sim, outras a gente vai ter que exercitar. Por exemplo, o perdão. Perdão é uma disciplina que a gente tem que exercitar. O amor ao próximo é uma disciplina que nós temos que exercitar constantemente, porque naturalmente nós somos egoístas. E aqui só estou dando um exemplo de 2, mas todas as outras, né, tudo isso que nós estamos falando, não é algo que já vem na gente porque eu sou crente, aquela ideia, né, de alguém que vai se apresentar, não, confia em mim porque eu sou cristão, como se isso fosse um sinal de que, em sendo cristão, você já tem todos os atributos. Deveria. Mas nós, que nos conhecemos, que temos espírito em casa, sabemos que nem sempre é assim. Nós precisamos exercitar, precisamos construir isso. Então, tendo consciência de quem somos, e aí botando o pé no chão mesmo, tá? Tendo consciência de quem somos, é o primeiro passo para uma espiritualidade saudável. Não é fingir, não é criar um personagem. Saber que, olha, eu tenho bastante dificuldade porque eu ainda tenho inveja. Eu tenho bastante dificuldade porque eu ainda me sinto superior aos outros. Quando eu tenho consciência disso, para quem tem essas dificuldades, é o primeiro caminho para você se exercitar. Então, já que eu me sinto superior aos outros, eu vou me esforçar para servir. Porque quando você serve alguém que você acha que você é superior a ele, você treina o seu espírito, o seu coração e a sua carne para você se nivelar essa pessoa. E a igreja é esse lugar. E aí vai a minha visão romântica da igreja, talvez, né? Utópica. Eu acho que a igreja uma igreja saudável. É a única instituição da sociedade que faz isso, que nivela as pessoas. Tem um livro bem antigo, que agora eu lembrei dele, lembrei inclusive que eu emprestei e não me devolveram, que é do Philip Yancey, se não me falha a memória. Que é A Igreja Por Que Me Importar. Não sei quantos já leram esse livro. Gente, eu estou agoniado que eu não estou vendo ninguém aqui. Deixa eu tentar fazer isso de outra forma. Alguém já leu esse livro? Igreja Por Que Me Importar, do Philip Yancey? Não? É um livretinho assim, mas é maravilhoso. E eu lembro que quem me passou ele foi um professor do seminário, porque chega um determinado momento do seminário, eu não sei, né, Renato passou por isso, o Neto,
E você começa a conhecer os bastidores assim, das coisas, tal, e dá aquela desanimada, você começa, poxa, não era bem isso que eu queria, não era bem isso que eu pensava sobre igreja, tal. Você começa a conhecer algumas coisas, né, das convenções, das pessoas. No seminário, os pastores que você termina admirando assim são seus professores. E aí os caras não tem aquela preocupação de púlpito, né? Fala algumas coisas que você fica meio cansado, você... E aí eu lembro que um professor, ele trabalhava com a gente em mentoreamento. Ele falou o seguinte, olha, nós vamos ter só 2 avaliações em nossa disciplina. A primeira, eu quero que vocês façam um fichamento desse livro, e aí trouxe o livro para a gente. E a segunda é que nós vamos ter alguns encontros de aconselhamento. E aí eu quero que nesse dia eu converse com cada um de vocês, ele separou, né, grupos. Naquele dia a gente só ia para conversar com ele. E aí ele mostrava, né, que apesar de tantas coisas que tem na igreja, né, de tantos problemas, de tantas dificuldades, a igreja continua sendo a comunidade do Cristo. E é esse livro eu recomendo. Se você puder comprar, eu não sei nem se está em catálogo ainda, mas é interessante, é fininho, e eu não sei se é do Felipe Anse, eu posso confirmar, mas depois eu mando lá a foto dele no grupo. Igreja, por que me importar? Porque uma igreja, quando vive a espiritualidade saudável, ela nivela, né? É aquela expressão lá do Salmo, né? Faz com que o solitário habite em família, a igreja, né? Ou aquela expressão lá que eu acho extraordinária, de Jesus com Gadareno, né? Aquele que vivia à margem, que vivia separado de todo mundo. Ao se encontrar com Jesus, a descrição de Lucas é que o viram limpo, sóbrio, sentado aos pés de Jesus, né? Uma igreja ela tem esse poder de fazer com que aquele que é marginalizado, que é excluído, que é posto lá de fora, na igreja ele é nosso irmão. Na igreja ele é nosso irmão, né? E aí, através do serviço, a gente consegue superar, porque quando uma pessoa que é marginalizada, que é colocada abaixo de todos no mundo, ela entra na igreja e ela é tratada como todas as pessoas são, a gente destrói essas divisões que a sociedade coloca sobre a gente. Ok, gente? Até aí tá tudo bem? Vou seguir, hein? Então vamos lá, vamos para a segunda parte do texto, que são esses 13 versículos aí. Os 2, não, né? 2, 3, 4 e 5. 4 versículos. Vamos lá. A gente já leu, né? Então, se alguém for surpreendido, vamos lá. Então, esse verso inicial, versículo 1, carrega uma série de informações importantes sobre o nosso relacionamento em comunidade. Aqui, Paulo está falando de comunidade, né? Esse nosso tato em comunidade. Então, primeiro, o desafio que ele fala é o seguinte: a primeira coisa que ele fala é o seguinte, que nós somos irmãos. E isso, gente, mais que pareça simples, o jargão entre crentes é isso, que nós somos irmãos. A Daiane até falou, né, que ela era conhecida na universidade, assim, na irmã. Porque a gente se trata de chamar uns aos outros de irmãos. Só que a gente precisa encarnar isso de um fato maior, né, de um fato mais concreto. Essa expressão, que é recorrente na Carta aos Gálatas, a gente não pode perder de vista. Uma comunidade cristã é uma comunidade de irmãos, fraternos. Por que é importante a gente falar isso? Eu lembro que uma vez eu ouvi, e é um jargão no nosso meio, né, que diz o seguinte, que o único exército que abandona os seus feridos no campo de batalha são os cristãos. Basta alguém destoar, basta alguém ter um comportamento diferente, basta alguém ter uma postura diferente, que ela automaticamente é colocada naquilo que nós chamamos na disciplina, no ostracismo, né? Segregamos. Quem faria isso com um irmão de sangue? Quem faria? Tem seu irmão ali, você tem 2, 3 irmãos, e aí um faz algo que a família reprova. O que a família faz? Exclui ou acolhe para tratar? E aí quem teve dificuldade com alguém que tem dependência química pode falar isso melhor do que eu, né? Alguém que teve problema com alcoolismo de pai, de irmão, quando descobre alguma dificuldade, o que é que se faz? A gente acolhe. Gente, Tito, você dá um oizinho aqui. Só que ele tá bagunçado, ele vai botar só a mãozinha dele aqui. Abre a mão, Tito. Tá vendo? Pronto, todo mundo viu sua mão. Tchau agora. Beijo. Então, assim, o que a gente faz quando alguém desponta com um problema como esse, gente? Na família, né? Um filho, como eu falei, um filho, um pai, alguém que adoece, né? Quem já teve a experiência de cuidar de alguém adoecido mesmo, acamado, sabe o desafio que é, sabe quão exigente é, quão desgastante é, mas não abandona.
mas a gente faz isso na igreja. Por que a gente faz isso na igreja? Ah, fulano é muito problemático. Não, nem chama. É problemático, deixa lá. Não, a gente não faz isso com os nossos problemáticos. Uma mãe mesmo, tem um filho problemático, aí que ela quer que fique perto mesmo, que esteja ali, que seja influenciado. Nós precisamos superar isso. Nós precisamos aprender com isso, ainda que seja desgastante. E aí tem um outro livro que eu vou sugerir. Pastor, Oi, Maria. quem é? Malu, Maria. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu não lembro qual o versículo, mas eu lembro que tem um versículo de Paulo, uma carta que Paulo escreveu, que ele fala que o irmão exorte na presença de outro, e se ele não... Tem até uma expressão engraçada, eu não lembro, gente. Mas que depois ele entregue ele, assim, a desgraça ou a própria sorte, alguma coisa assim, eu não lembro. Você lembra desse versículo? Que ele Entrega fala... ao diabo, a 1 Coríntios, né, gente? Entrega ao diabo para que morra o corpo e seja... com isso, essa questão da igreja, tipo, ela chamou, exortou, a pessoa não se endireitou, ela entregou ao diabo. Será que tem a ver com isso de uma forma mal interpretada? Será que não tem a ver essa questão de que realmente tem muito a ver. Né? A igreja tem isso de abandonar as pessoas em erros. Só colocando uma coisa rapidinho, eu fiquei uma vez chocada que a menina, ela era testemunha de Jeová. Claro, eles têm uma ideia totalmente diferente da gente, mas de toda forma é igreja, né? Aí a menina disse que não queria conta com a igreja, porque ela engravidou e ela foi excluída da igreja. Aí eu fico pensando, aquela igreja jogou uma geração, né, para fora, porque jogou ela, jogou o filho dela, jogou o filho do filho dela, entendeu? Então ela coisas assim, eu estou falando. Então, eu estou relacionando esse abandono que a igreja faz a uma má interpretação do versículo que entrega a pessoa à sua própria sorte. Será que não é isso? Não, eu creio que também, mas assim, Paulo ainda fala que deve haver uma caminhada antes, né? Mas a gente faz logo só. Eu lembro de dois casos, né? De uma mesma igreja em Salvador, que eu não vou falar o nome, apesar de estar morrendo de vontade de falar aqui, mas não vou falar não. O primeiro caso foi o seguinte, é risível, gente, mas foi verdadeiro. O jogo do Bahia, do Vitória em Salvador é um evento, e quem é de Salvador e quem é Bahia ou é Vitória sabe que é um evento que a cidade para, né? Teve Bavi em Salvador, a cidade, principalmente quem mora no centro, ali próximo da Fonte Nova, sabe que é intransitável. E aí, geralmente no domingo, à tarde. E o jogo demora e não dá para ir para o culto à noite. E aí, uma vez, estava no jogo do Vitória, né, do Bavi, o pastor estava assistindo o jogo depois, né, naqueles programas que existem em alguns canais, que grava e assiste depois. E aí, na hora do jogo, a câmera passou assim e tinha um irmãozinho da igreja lá no Bavi. A câmera, rapaz, que azar do cara, rapaz, não sei quantas mil pessoas, a câmera passou e o cara tava lá no jogo. E aí o pastor viu, depois, e no outro domingo o irmão estava excluído da igreja, porque ao invés de ir pro culto, foi pro Bavi. Esse é o primeiro caso. Nessa mesma igreja... pense na coisa. E o segundo caso foi o seguinte, essa mesma igreja tinha um pastor auxiliar, que essa igreja é aquela que se acha mais... Né, enfim, que a sã doutrina ela tem uma interpretação diferente dessa doutrina. E aí, essa igreja tinha um pastor auxiliar, que era mais jovem, e esse pastor levou a juventude para um centro de recuperação, que está em Salvador, da Cristolândia. E em Salvador, a Cristolândia, eles têm um trabalho muito, muito bom de percussão, tal, a semelhança do Olodum, que eles pegam as músicas gospel, as músicas até coro tradicional e colocam em ritmo de percussão. E aí, quando esse pastor chegou lá com um grupo de jovens, o pessoal recebeu com essa percussão. E aí o pessoal, naturalmente, batendo palma. Nessa igreja era proibido bater palma. E mais uma vez o irmãozinho, a irmãzinha filmando, né, aquele evento maravilhoso, e o pastor presidente viu que esse pastor mais jovem estava batendo palma nesse evento, e pasme, ele excluiu o pastor auxiliar por conta de palma, gente. Então, assim, eu não sei até que ponto a gente se vê como irmãos e irmãs se nós temos esse tipo de zelo. Estou falando aqui que nós não vamos exortar uns aos outros. Eu acho que a exortação ela é essencial para a saúde tanto da comunidade de fé quanto da espiritualidade em particular. Se eu não tenho alguém que me diga o meu erro, talvez eu não tenha consciência dele tão cedo. Eu experimente as consequências disso de uma forma até ruim. Mas a gente precisa fazer isso como irmãos, né? Eu creio que Paulo até, tem alguns teólogos que falam isso, que Paulo escreveu isso na primeira carta, na segunda carta ele já
amenizou ali, né, já apresentou outras sugestões ao invés de entregar o corpo a Satanás. Mas eu creio que aquela experiência lá de Barnabé, né, eu me inspiro em Barnabé com João Marcos, na discussão da segunda viagem missionária, quando Paulo e Barnabé se desentendem por conta de João Marcos. Paulo acha que ele não era apto, que ele não estava bom para ir, ele vacilou. E João Marcos reconhece isso, Barnabé reconhece essa dificuldade de João Marcos, e ao invés de entrar na empreitada da segunda viagem missionária junto com Paulo, ele volta para a sua cidade, leva João Marcos e cuida de João Marcos. Então, às vezes, a gente fica nessa crise entre o bom funcionamento das coisas na igreja e o cuidado das pessoas, né? Eu sei que nós, enquanto igreja, precisamos caminhar, precisamos continuar, precisamos, enfim, fazer uma série de coisas, mas não podemos perder de vista que nosso negócio é gente, né? E gente como a gente, com as dificuldades que temos, com os desafios que temos. Eu lembro que um professor de psicologia pastoral, uma vez, ele disse o seguinte para mim não, né, na sala de aula, que existem 2 problemas na igreja. Um é o que todo mundo fica sabendo. E o outro é o que ninguém fica sabendo. A gente só trata o primeiro. O segundo, né, ninguém soube, ninguém viu, passa batido. Então, como eu falei, não estou dizendo que nós não vamos exortar uns aos outros, que nós não vamos, né, pontuar os defeitos, as dificuldades, enfim. Eu só acho que a gente deve fazer isso como irmãos. Cora, se ia falar alguma coisa aí, Cora? Sim, pastor. Me corrija se eu estiver errado. Mas eu aprendi que quando a gente pega um versículo fora de contexto, essa é uma característica do surgimento da maioria das seitas, né? E nós fazemos um pouco isso quando a gente escolhe, por exemplo, esse texto de Paulo, sem levar em consideração, assim, ele falou aquilo, mas eu acredito que dentro daquele contexto, e se a gente for ler os textos anteriores, a gente vê que estava assim uma várzea lá em Corinto. Também tinha um problema da forma como a mulher era encarada, como o homem era encarada, os cultos que assim apontava para práticas sexuais dentro dos ritos lá de Corinto. Então ele queria como que dar uma diferenciada e dar uma enrijecida. Agora nessa mesma carta de Gálatas, e hoje assim esse texto fala muito ao meu coração. Vocês estão me escutando? Sim, estou. Então, ele fala assim: admoesta esse irmão com temperança, com cordialidade, com amorosidade. Então, a gente vê um cara normal que erra, Paulo, não acho que ele é inerrante, não, mas ele tinha um trato. Teve um dia que eu peguei todas as formas que Paulo termina as cartas dele e fui observando a maneira como ele se dirigia às pessoas. E ele ia dizendo a um e a outro e dava recomendações. Então, é uma carta muito pastoral, são atitudes pastorais que se adequam, acho que, ao ambiente em que Paulo estava ensinando. Né? E a gente aprende muito. Quando ele diz assim, olha, eu deixei minha capa em Troade, não esqueça, eu esqueci, e justamente lá que aconteceu o negócio de Eutico e tal. Então, cada lugar onde ele vai, ele cita nomes, pessoas, lugares. Então, ele realmente a gente aprende a tratar com gente, né? Isso que você falou, que a igreja é esse lugar, né? É muito linda a forma como Paulo não se exclui de encarar, de enfrentar um problema de frente. Mas depois ele vem realmente e diz, olha, acolhe esse irmão, ele já foi tratado o suficiente, já foi. Pelo menos é dessa maneira que eu percebi isso. É isso, pastor. Você pode ver também nos inícios das cartas pastorais, né, como Paulo inicia as suas cartas. Eu acho também muito bom, irmão, muito bom. Mas aí, você estava falando aí, e eu lembrei de uma frase do José Bezerra Júnior, acho, o nome dele é isso, que ele fala o seguinte, que a gente fala muito do que a Bíblia fala pouco e a gente fala pouco do que a Bíblia fala muito.
A gente pega esse versículo aí de exclusão, e tá vendo? A Bíblia fala que tem que excluir e tal, mas a Bíblia fala que nós devemos amar muitas vezes, que nós devemos suportar muitas vezes, que nós devemos exortar muitas vezes. Então, assim, a gente pega às vezes um versículo para justificar um comportamento que é nosso. Somos nós que gostamos de excluir, somos nós. Então, a Bíblia fala, quantas vezes? Um versículo. E quantas outras a Bíblia fala ao contrário disso? Então, a gente precisa ter esse cuidado para, na verdade, a gente está só projetando aquilo que somos. Mas deixa eu avançar um pouco mais aqui. Tá? Então, ele fala, se alguém for surpreendido em alguma fala, estou ainda nesse versículo inicial, tá, gente? Se alguém for surpreendido em alguma falta, ou seja, nós vamos ter que aprender a lidar com isso. Né? Como eu falei, a grande questão é que nem sempre ficamos sabendo. Mas eu creio, gente, que como eu falei, né, a espiritualidade saudável, ela é esse lugar onde eu não preciso ficar escondendo o que eu sou. Né? Volto a dizer, não estou dizendo aqui que deve ser um álibi para a gente chutar o pau da barraca, tal, mas assim, tipo, nossas dificuldades para sermos tratados, gente. Que é mais ou menos o seguinte, se você for no médico para um check-up, né, fazer lá tal, e aí o médico começa a fazer perguntas para você e você esconde. Esconde aquela dorzinha, esconde aquele cômodo, esconde. Nunca não tem como tratar. Não tem como tratar. O médico não vai adivinhar. Para você ser tratado em suas dificuldades, para eu ser tratado das minhas dificuldades, eu preciso identificá-la e procurar ajuda sobre ela. E quando se fala de ajuda de questões espirituais, onde é que eu vou ser tratado? Onde é que eu vou ser ajudado? E assim, das coisas que essa espiritualidade posta aí, ela é maléfica, é justamente naquela ideia de que para ser crente eu tenho que ser perfeito. Gente, eu já vivi tempo suficiente para saber que todos nós temos falhas. Que não existe família perfeita. Sei disso. Só que às vezes nós somos treinados a esconder, né? Porque esconder e tal. Eu sei que nós não vamos falar do nosso problema para qualquer pessoa. Mas se eu não falo com ninguém, como é que eu vou ser tratado? Como é que eu vou ser ajudado? Né? Então Paulo fala, se alguém for surpreendido, porque certamente existem pessoas que serão surpreendidas em alguma falta. Tá? Terceira coisa, vocês que são espirituais, e aí eu acho que a gente já falou isso na semana passada, aqui não é dividindo em castas os espirituais e os que não são espirituais. É uma condição que todos nós temos. Às vezes nós vamos ser espirituais e algumas vezes nós vamos agir de modo carnal. O bom é que a gente, né, na balança, existem muito mais atos espirituais do que carnais. Mas, às vezes, nós seremos surpreendidos em alguma falta. Tá? Aí vem a palavra, né? Restaure esse irmão. Restaure essa pessoa com brandura, como o Cora destacou aí. Restaure. Né? É o que eu acho que, por exemplo, eu conversei até com o irmão da nossa igreja sobre isso outro dia. Acho que esse é o papel dos mais velhos na igreja. Né? Ao invés de ficar enchendo a paciência dos jovens, dê testemunha. Converse, aconselhe. Né? Perceba que está ausente, perceba os equívocos. Chame para conversar como um pai chama um filho. Sem aquela vanglória de que aprenda comigo que eu sou experiente. Mas converse, troque ideia, dê esse testemunho. Eu acho que isso, como eu falando, a igreja saudável é essa que as mulheres mais velhas ajudam as mais novas, conversam, contam as suas experiências. Né? Conversam sobre maternidade, por exemplo. Quantas mulheres têm a sua primeira experiência de filho sem saber nada, totalmente perdida, porque ninguém conversou. Né? Aquelas ideias de que a gente pensa de que a gente já nasce sabendo. Vai casar, já acha que já sabe tudo de casamento. Não sabe nada. Porque a gente não fala sobre essas coisas. Né? Não sabe, por exemplo, né, um dos momentos mais difíceis, as mulheres aqui podem confirmar, ou não. Os momentos mais difíceis da maternidade é o chamado puerpério, que é aquele momento logo depois do filho nascer. É ou não é, mulher? Cheia de dores, mamilo ferido, sem dormir direito. Só que a maioria das mulheres que nunca teve filho não sabem disso porque ninguém fala sobre isso. E aí fala, não, gerar filho é maravilhoso, é lindo. E aí a depressão pós-parto, às vezes, se dá por conta disso, que a pessoa vai com aquele ar de maravilha todo, não vai dormir direito, não, né? Não é só. Não vai dormir direito, vai estar com o seu mamilo ferido, vai estar cheio de dores, né? A criança está... Então, conversar sobre isso, sobre as coisas da vida, é a nossa espiritualidade também. E o testemunho de uma igreja é justamente os mais velhos ajudarem os mais novos. Não apenas na fé,
sobre doutrina, sobre boa teologia, mas sobre vida, gente. O evangelho é o convite ao bom viver. O evangelho é uma proposta de vida. Então, restaure seus irmãos, aconselhe seus irmãos, acompanhe seus irmãos, ajude com brandura, com ternura, com amor. Vamos lá. Então, gente, está no versículo 2 ainda. Que oração. Meu Jesus de Nazaré. Me ajudem, gente. Não fico aqui o tempo inteiro, tá? Alguém ia falar alguma coisa aí? Pastor Renato aqui quer falar Renato Ramalho. Quando você falou aí dos que são espirituais, eu penso que isso tem um tom também de observação a respeito de Paulo, daqueles que estavam exigindo, né, uma postura diferenciada dos outros. Eles, olha, é até uma crítica, parece. Sabe? Vocês que são espirituais, em vez de ficar criando problema, sejam espirituais diante do problema. Boa. Não fique aí levantando um monte de problema. Vocês não são espirituais, então resolva o problema de forma espiritual. Porque às vezes a gente fica só apontando o problema, mas... E depois digo, pastor, que resolva aí. Não, se você está percebendo alguma coisa errada, já que você é espiritual, vá lá e faça o que a Bíblia diz lá. Chame seu irmão, porque se você o salvar, né, você vai receber glória por isso. Eu acho que... Muito bom, pastor Renato, muito bom. Quanto à questão da igreja, né, a gente percebe, né, muitas críticas. Por exemplo, eu destaquei 3 aqui que eu costumeiramente lembro. Né? O pessoal diz que a igreja tem um problema no útero, não consegue segurar os filhos, abortam. Outros dizem que a igreja é a única organização que deixa seus soldados para trás. Outros dizem que a igreja é uma destruidora de sonhos. Eu não vou dizer que isso não tem a sua verdade, não. Tem sua verdade. Mas, como eu disse um outro tempo atrás, a igreja é o campo onde Deus rega o trigo. Nessa igreja toda que está com essa confusão toda aí que aparece, é aí o campo onde Deus rega o trigo e faz ele frutificar. O trigo está aí, não está? A Bíblia diz que nessa igreja cheia de problemática aí está o joio e o trigo. E a gente não pode arrancar o joio porque pode arrancar o trigo. Isso é uma função dos anjos quando eles vierem. Então, portanto, tem que olhar para a igreja também com todas essas realidades, mas sabendo que ali é o lugar de onde deve estar o trigo. O trigo não pode se afastar disso. Se abster de ser igreja. Se tu é espiritual, se tu é trigo, fique lá. E como você disse, dê testemunho. Dê testemunho. Não só exorte, mas dê testemunho para que esse quadro ele possa melhorar e a gente ter realmente uma igreja saudável. É isso aí. É o que eu penso, pastor Renato. Eu penso o seguinte. A igreja somos nós, gente. Somos nós. Assim, a igreja é isso, a igreja é aquilo, a igreja é a gente. Se a igreja é isso e aquilo, é porque nós somos isso e aquilo. Às vezes a gente, quando fala sobre igreja, a gente fala muito para abstração, né? Ah, a igreja tal. Sim, a gente é o quê? Então, se todos esses problemas que tem aí, nós estamos com um espelho diante da gente, né? Pondo um espelho diante do que somos. E eu me sinto muito à vontade em levantar e discutir isso, porque eu estou dentro da coisa, né? Então, eu vejo muitos colegas meus que, depois de um certo tempo de ministérios, resolveram sair, respeito, acho que os motivos dele, cada um tem os seus motivos, mas aí sai e fica do lado de fora, tacando pedra. Eu acho que a gente está ali dentro e vamos encarando esses nossos desafios aí, tentando mudar. Mas aí, nessa fala do pastor Renato, eu lembrei não sei se foi o melhor sermão, mas o sermão que mais ficou marcado, o sermão que eu preguei em Alvorada, que mais ficou marcado, foi que eu não era nem pastor de Alvorada ainda, acho que eu vim na conferência de aniversário e falei uma frase que aí toda vez que eu vejo alguém repete, que é: a quem Deus deu a visão, deu a missão. Se você é espiritual ao ponto de ver algo, pronto, Deus não apenas te mostrou, mas colocou sobre você essa responsabilidade de dar uma resposta àquilo ali, de apresentar uma resposta àquilo ali, né? Então, você que é espiritual, o pastor Renato falou, você que é espiritual e vê, fica só apontando, pronto, já viu? O que é que você pode contribuir? Você não pode contribuir das duas, uma. Ou você não é espiritual, é apenas um bisbilhoteiro da vida alheia, ou você é um covarde que fica aí vendo os problemas e não tem coragem de meter a mão na massa para resolvê-lo. E aí vai logo com uma exortação pastoral, com um conselho, não sei, cada um, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Vamos lá.
Esse versículo 2 contém uma afirmação óbvia. Todos nós carregamos peso. Versículo 2 do capítulo 6, ele fala: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. A primeira afirmação que eu vejo nesse versículo 2 é isso: todos nós temos um peso. Certo? Todos nós temos um problema, todos nós temos uma dificuldade. Ora, essa dificuldade desaparece, a gente vive um tempo de calmaria, ora ela vem. Tem quem carrega um peso mais pesado do que os outros, tem quem consiga gerenciar melhor, mas o fato é que todos nós temos. E aí vai algumas orientações espirituais. Primeiro, é tolice carregá-lo sozinho. Tolice. Se você vive numa comunidade de fé, você entende o princípio da espiritualidade cristã, que é que nós choramos com os que choram e se alegram com os que se alegram. Aí vai a terceira sugestão de literatura. É um livro do Carlinhos Queiroz, o último dele, se não me falha a memória, que eu não vou lembrar o nome agora, é alguma coisa sobre espiritualidade. Mas nesse livro ele diz o seguinte, que uma frase célebre desse livro: a falta de pão na mesa do pobre é um sinal da falta de espiritualidade no altar dos cristãos. Se há alguém em nossa comunidade de fé, falando primeiramente da nossa comunidade, que passa fome, nós temos um problema grave. Ou nosso, de que não percebe os que estão sofrendo entre nós, ou do que está sofrendo de ser orgulhoso demais para não socorrer e pedir ajuda. E isso eu estou falando de pão, mas pode ser qualquer coisa. Está aqui com a gente, participa das atividades, está junto com a gente, está passando por uma dificuldade e ninguém sabe, e você não fala para ninguém, você é orgulhoso, isso é pecado. Volto a dizer, você não precisa abrir a sua vida para ninguém. Mas fala: pastor, olha, estou precisando de uma cesta básica, está difícil aqui em casa, a igreja pode me ajudar? Tenha certeza de que a igreja vai se mobilizar. Talvez a gente não vai resolver o problema inteiro, né? Enfim, mas alguma coisa nós vamos fazer para diminuir esse problema. Então, primeira coisa que esse versículo 2 nos ensina é tolice carregar os fardos da vida sozinho. Estou falando disso, mas pode ser qualquer tipo de fardo. Gente, uma conversa, ela resolve muita coisa. Tem uma pessoa que nos ouça. Então, não carregue sozinho. Né? Não carregue sozinho. Segunda coisa, o desejo de servir deve ser cheio de humildade a ponto de pedir ajuda quando necessário. Conheço um montão de crente, que é servo. Se falar alguma coisa, rapidinho se oferece para ajudar. Mas tem uma dificuldade absurda de pedir ajuda. Conhece pessoas assim? É um servo disposto, doador, generoso. Mas quando está no desafio, e aí eu vou dizer aos homens, ó, principalmente homens. Principalmente homens. As mulheres até gritam. Eu vou contar dois exemplos. Um é de questão de cesta básica. Uma vez eu fui, a gente fez uma campanha lá em Salvador, não sei se Maria lembra. Gente boa doa, Maria. Cadê Maria? Maria saiu, né? Gente boa doa. Ah, tá ali Maria. Lembra, Maria? E saiu e entrou de novo. E aí, gente boa doa, a gente mobilizou a igreja toda aí para as pessoas fazerem doação. E aí foi legal, tal. E eu procurei algumas famílias da igreja. Maria, tá me ouvindo? Algumas famílias da igreja. Eu caí a ligação, entrou agora. Você estava falando comigo ou não? Não, só te perguntei se você lembra da campanha Gente Boa Doa que a gente fez uma vez. Lembro sim. E aí eu procurei algumas pessoas que eu sabia que estavam passando por dificuldades para oferecer uma ajuda, né? Prometi o sigilo e tal. E aí eu lembro que eu fui visitar uma família, e aí a família falando, conversando, né, na mesa, todo mundo, na sala. Aí o marido, não, tá tudo tranquilo aqui em casa, tá tudo em paz, não sei o que. Tá tudo em paz. Quando eu tava saindo, a esposa veio e falou: pastor, não está em paz, nós estamos precisando de ajuda, porque ele não gosta de falar isso. Aí eu voltei e falei: rapaz, que isso? Se você não se sente à vontade diante dos seus irmãos para pedir ajuda. Aí ele ficou todo sem graça. E, gente, ou então nós não somos irmãos. Né? Se eu estou passando por uma dificuldade, volto a falar, você não precisa, não é necessário você expor sua vida para todo mundo. Mas é falta de espiritualidade, falta de zelo, falta de compromisso. Você passar e não pedir ajuda. Né? Esse foi o primeiro caso. Segundo caso, meu Deus, que eu lembrei aqui agora e fugiu. O segundo caso foi de experiência de casamento. Casamento desmoronando e eles com uma
Até um dia que alguém percebeu algo e veio falar, eu chamei a esposa para conversar e ela aí, a esposa era mais próxima, estava quase todo dia na igreja, e ela abriu. Então, assim, quando falou já era tarde demais. Já não tinha mais como consertar. Então, gente, se você está passando por alguma dificuldade, eu dei alguns exemplos, mas qualquer outro. Não precisa ser o pastor, não precisa ser todo mundo, mas procure alguém da sua comunidade de fé e partilhe os seus fardos. Partilhe os seus fardos. Vou correr por cada horário. Então, e aí vai uma coisa que eu aprendi, parece heresia, mas não é, gente. Parece heresia, mas não é. Em nossa caminhada cristã, Deus não é suficiente. Precisamos de amizades espirituais. Posso citar 2 versículos. Eu coloquei 2 Coríntios 7, 5 e 6. Você pode ler para a gente aí, irmã Luzia? 2 Coríntios 7, 5 a 6. Esse é um primeiro texto, mas o segundo é o texto lá da criação. Quando Deus cria a humanidade, referindo-se a Adão, foi Adão, o próprio Deus olha para Adão e fala, não é bom que Adão esteja só. Alguém pode falar o seguinte, mas não tinha Deus, Adão não tinha comunhão com Deus, então Adão não dava sozinho. Adão também tinha toda a criação, então Adão não estava sozinho. Adão não tinha alguém que te correspondesse à mesma altura. Ali eu acho que nos ensina isso, que Deus não é suficiente para a gente. Existem necessidades espirituais, necessidades que nós temos enquanto seres humanos, que só outro ser humano para nos ajudar. Lê aí para a gente, irmã Luzia. 5 e 6, não é? 7, 5 e 6. 2 Coríntios 7, 5 a 6. Deixa eu achar aqui, pastor, porque essa Bíblia minha é complicada. Só um pouquinho. É difícil. Peraí. Poxa, pastor. Oi. Porque quando... Alô? Desculpa. Cora, deixa só a irmã Luzia ler e você fala. 5. Porque quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum alívio. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. É 5 e 6, né? Porém, Deus, que consola os abatidos, nós consolamos nos consolou com a chegada de Tito. Porém, Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Olha, Tito deu tchau aí, não foi? Você viu, irmãozinho de Tito? Vi, que uma mamona. Mas olha que interessante nesse texto. Paulo fala, de fato, Deus nos consola, é Ele que nos consola. Mas Ele nos consolou com a chegada de Tito. Você poderia falar o seguinte, não, em oração no meu quarto, Deus me consolou e restaurou. Às vezes acontece isso. Mas às vezes o restauro da parte de Deus, a restauração de Deus, vem no ombro amigo. Vem em alguém que cola com a gente, senta do nosso lado, né, é sensível às nossas dores. Então, gente, eu insisto nisso. Deus não é suficiente. Eu vou orar e Deus... Não, vai orar, continue. Mas tem hora que você precisa que alguém ore por você. Tem horas que você precisa que alguém seja a voz de Deus para você. Então, é importante isso para a nossa caminhada espiritual. Cora, pode falar, Cora. Pastor, só concordando que, ao mesmo tempo, assim, não sei se é porque eu sou uma crente velha, quando diz assim, poxa, Deus não é suficiente, como assim Deus não é suficiente? Então, na minha cabeça, rapidamente, eu arrumei assim, Deus é suficiente, mas Ele escolheu. Veja se não é uma escolha. Ele poderia, em sua onisciência, onipresença, onipotência, ele poderia ser suficiente para a gente, se ele quisesse ser. Mas ele escolheu não ser suficiente. Ele escolheu que essa suficiência se expressasse através das pessoas. Eu experimento isso, por exemplo, a cada cultinho, nós estamos fazendo uma coisa que a gente não sabe fazer, que a gente está aprendendo a fazer. E tem algumas situações em que a gente... É interessante, quando eu ouço a voz de Dani falando comigo, quando eu ouço a voz de Daiane, a voz de Bela, quando a gente conversa entre si, a gente começa a trocar,
né? Teve um dia que eu precisei tanto, assim, que tarde da noite, Dani estava acordada e ela começou a conversar comigo, e aquela conversa me acalmou tanto, me fortaleceu tanto. Então, Deus poderia simplesmente fazer com que ele fosse suficiente para nós, mas ele escolheu que nós precisássemos uns dos outros, né? Escolheu esse relacionamento, né? Eu arrumei assim na minha cabeça. Não é exatamente isso. Ele que nos fez assim. Eu, eu, Exatamente isso. eu Oi, quem é? concordo. É Maria. Eu Oi. concordo com o que a irmã falou. Olha bem, ele é suficiente sim, mas às vezes, irmãs, estamos tão quebrados, estamos tão destruídos, estamos tão dilacerados, que somos incapazes de levantar a cabeça. E Deus permite que anjos, que são amigos que estão ao nosso redor, irmãos, amigos que estão ao nosso redor, que nos levante, que caminhe junto com a gente, né? Às vezes nós precisamos de alguém do nosso lado. Deus é suficiente para tudo, mas às vezes a gente está incapaz de levantar e pegar a mão de Deus. E a gente precisa que alguém nos sustente junto nesse momento. Alguém que esteja fisicamente ali dizendo, olha, eu estou vendo, eu estou sentindo, eu estou ouvindo. Eu já passei por situações assim, eu sei o que é você saber que Deus te ama, saber que Deus está de braço aberto e você está incapaz naquele momento de se levantar e ir na direção que Ele está com os braços abertos esperando. Então, nesse sentido, eu concordo que a gente realmente precisa de alguém. Deus é o bastante, a gente sabe, né? Mas nesse momento precisa que alguém nos ajude. Bom, deixa eu problematizar um pouco. Eu lembrei o tempo de Moisés, pastor, naquela batalha, né, que precisava alguém segurar as mãos de Moisés, né? Segura Isso. aqui, rapaz, tá caindo. Chega, segura, se não segurar, vai cair. Deus era suficiente. Então, quando ele vai na presença de Moisés, sozinho eu não vou, não, senhor. Deus poderia falar com ele, mas eu vou com você, rapaz. Não, eu sei que você vai, mas o senhor não é suficiente, não. Tem que ter alguém aqui do meu lado. Lázaro, essa confusão é apenas. A gente está confundindo o meio com o agente. Nós estamos apenas isso, confundindo o meio com o agente. Né? Deus é soberano e realmente Deus não precisa de nós. Deus não precisa de nós. Apenas Deus usa esses meios, esses instrumentos, para nos ensinar, Como a própria Bíblia diz que quando a gente se cala, pedras e mulas falam. Então, é apenas a questão do meio, né? É claro que Deus a gente sabe disso, que Deus é soberano, suficiente. Ele é tudo. É o meio. E por que Deus escolheu esse meio, né? Porque Deus escolheu colocar sua palavra em vasos de barro, para nos ensinar, e tudo mais, porque também aponta para Cristo, porque é o próprio Cristo em que Deus encarna e se reveste de um vaso de barro, né? É exatamente isso, para nos ensinar que nós, como Jesus cita, somos deuses, né? No sentido de que somos nós, que somos profetas, nós que somos sacerdotes, nós que carregamos os fardos um do outro, e nós que oferecemos, não somente a nós mesmos, mas o outro, entendeu? O sacrifício em favor do outro, entendeu? Somos nós. Essa verticalidade, essa horizontalidade da qual a gente não pode escapar. Eu queria só voltar um pouco a um assunto que eu acho que passou por cima, um tanto por cima, e que acho que merece um pouco mais de atenção. Já houve alguns equívocos nessa compreensão, e eu queria aproveitar esse momento. É o seguinte, Maria colocou um tema aí sobre a questão de Paulo colocar um impenitente na mão de Satanás, certo? Na mão de Satanás. E você até citou que existem alguns comentaristas ou alguns historiadores, teólogos, que acham que Paulo, numa carta a outra, tenha mudado e tenha minimizado um pouco, quebrado um pouco
o teor forte, a dureza dessas palavras. Eu acredito que, se houve esses historiadores, eles estão equivocados, porque, veja bem, porque de alguma forma, sutilmente, nós estamos presos no pensamento maniqueísta. Nós acreditamos que existe um lado, o mundo, o universo é defendido, é dividido entre bem e mal, e forças do bem e forças do mal. Isso é uma mentalidade maniqueísta. Isso não condiz com as escrituras. Então, quando nós pensamos que nos assustamos com um texto como esse de Paulo, que diz que o impenitente deve ser entregue a Satanás, nós pensamos que, de forma maniqueísta, Lutero diz que o diabo é o diabo de Deus. O diabo é um servo a serviço de Deus. Não passa disso. Deus criou todas as coisas. E o próprio Satanás não fugiu, não foi um escape, não foi um erro na mão de Deus. Não, gente, não existe isso. O diabo não foi um erro na mão de Deus. Entendeu? Então, Jesus diz a Pedro que Satanás reivindicou os apóstolos, exclusivamente Pedro também, para que peneirasse. E Jesus rogou ao Pai por eles, que quando eles se convertessem, ele tomasse conta da sua igreja. A história de Jó é significativa. O diabo vai até a presença de Deus. Não vai porque é porque Deus próprio o convocou na sua vontade e soberania. E para que Deus assim o fez? Para se revelar a Jó. Ainda que o diabo pensasse que estava destruindo Jó, estava pensando em destruí-lo, Deus, na sua sabedoria, usou o diabo para revelar-se a Jó. Então, essa expressão de Paulo, ela como nome, faz parte da doutrina cristã, uma compreensão exatamente da soberania de Deus, a compreensão exata de quem é o Satanás. Satanás não faz nada sem a permissão de Deus, entendeu? Deus está sob o controle, ele é inimigo das nossas almas, mas aquilo que é tentação, aquilo que está aquilo que está na ordem pela qual ele é usado, Deus não permite que a tentação vá além dos nossos esforços, da nossa capacidade de suporte. Essa é a promessa bíblica, essa é a promessa bíblica. Então, eu acho que nós temos uma ideia errada. Uma vez eu falei exatamente essa expressão de Lutero, de que o diabo é o diabo de Deus, e alguns irmãos botaram misericórdia, tá amarrado, tá não sei o quê. Eu acho que é uma falta de compreensão da teologia cristã, entendeu? A teologia da soberania de Deus, de quem Deus é e de que Deus criou todas as coisas. E o próprio Satanás é obra e criação de Deus. É obra e criação de Deus. Todas. Anjos, criaturas, todas as formas de criaturas estão na mão de Deus. Entendeu? É só isso, para que a gente não ficasse, talvez tratasse melhor uma compreensão aí e não, acho que escorregasse numa mentalidade maniqueísta. Essa mentalidade maniqueísta se manifesta constantemente nas nossas mentes. E nós precisamos refutá-la, entendeu? Nós não estamos aqui diante do yang, do yin, de um equilíbrio de energias, de uma teoria oriental, coisa assim. Como é o nome? Mas nós precisamos compreender que Deus é bom e todo o seu propósito para conosco, que você citou e aí decorou o texto de Romanos, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, e todo o propósito eterno, toda a história aponta para Cristo, pelo sacrifício de Cristo, a qual nós iremos em glória reinar com Ele. Então, não há uma luta, não existe uma luta de dois deuses brigando. Não há forças equilibradas no universo. Não é isso. Ok?
É só isso aí. Só uma pergunta para Marcos, pastor, rapidinho, se eu Por couber, favor. rapidinho. Pastor, eu quero falar também. Será que não foi? Eu consigo enxergar, é claro, eu não tenho o conhecimento que você tem do estudo da Bíblia, mas será que Deus não criou o bem e o mal, e o livre-arbítrio e a possibilidade de se bandear para o lado está na mão de quem o faz? Deus, claro, estava prevendo que tudo acontecer, que tudo, nada foge do conhecimento dele. Mas será que ele não criou, junto com nós, os homens, os anjos, o universo, seja o que for, criou o bem e o mal e deixou a possibilidade de quem quiser fazer pelo livre-arbítrio? Será que não foi isso? Será que ele criou mesmo com essa intenção, dizendo não, o anjo vai se rebelar e ele vai ser espírito maldoso? Será que ele criou assim? Não sei, eu acho que a gente não consegue prever. Você consegue responder isso de forma sim ou não, ou seria muito comprida a pergunta para não esticar muito? Não. Veja bem, a minha resposta seria não. Primeiro o seguinte... Pastor, Tá, logo em seguida Antônio fala. Deixa eu só responder essa questão aí. Deixa Antônio falar, porque pode ser que Antônio esteja dentro dessa mesma questão. Vamos lá então, Antônio. eu respondo a pergunta que Marco falou aí, que Lutero falou isso aí. Eu concordo também que o diabo é o diabo de Deus. Só que, assim como numa família tradicional, nós temos muitos filhos e às vezes um filho ele sai da linha do que foi ensinado pelo pai e ele não deixa de ser filho daquela família, mas o pai não concorda com o que ele faz. Diferente de Deus para uma família tradicional, é que Deus ele vai ter sabemos que Deus nos perdoa se a gente se arrepender e voltar. Só que numa família tradicional, geralmente o pai sempre perdoa o filho e não quer que o filho seja condenado. E o diabo ele já está condenado, mesmo sendo o diabo de Deus. Ele vai ter uma hora que vai pagar por tudo que fez. Era isso aí, irmão. Não sei se os irmãos entenderam. Sim. Vamos lá, Marcos. Bom, vamos entender um pouco, assim, eu creio que nós devemos entender um pouco sobre a questão de Deus. Primeiro que só para dar um exemplo, quando nós dizemos que Deus existe, em si, nós, com esse próprio termo, Deus existe, nós, irmãos, negamos a própria existência de Deus. Só para dar uma ideia, quando nós dizemos Deus existe, nós negamos a própria existência de Deus. Por que fazemos isso? Porque Deus é. Deus é. Existir é estar dentro do tempo. Deus criou todas as coisas. As coisas vieram a ter existência a partir de Deus. É por isso que Deus não existe. Deus está fora do tempo. E existir é estar dentro do tempo. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu digo Deus é porque por isso que Deus diz a Moisés, eu sou, é porque Deus não existe início, nem fim em Deus. Deus está fora do tempo. Quando Deus cria as coisas, Deus cria o próprio tempo. E aí, Deus coloca as coisas em movimento. Ao colocar tudo em movimento, tudo que Deus criou tem um tempo e um propósito definido por Deus. Por isso, tem a existência. Ora, irmãos, embora a Bíblia não revele em que tempo se criou anjos, em que tempo se criou a potestades, tudo mais, nem sequer revela por que causa cargas d'água. Satanás estava lá no Éden, certo? Não há uma explicação pelo qual Deus deu um convite, um ingresso para Satanás entrar lá no Éden. Nós não sabemos. Mas nós sabemos uma coisa: nada escapa
a vontade e soberania de Deus, porque senão ele não seria Deus. Porque nós definimos Deus a partir de justamente que Deus tem todo o poder, né? Deus tem presente, ele sabe todas as coisas, entendeu? E está em todo lugar. Então, veja só, isso significa exatamente a totalidade de Deus. Então, Satanás não é um erro na mão de Deus. Tá entendendo? Satanás, quando se rebela, não se rebela à mercê da vontade divina. O homem, quando cai, irmãos, Deus poderia ter criado o homem blindado, certo? Blindado à queda. É verdade? Mas, aí, nesse momento, nós podemos falar, respondendo a Maria, nós podemos falar no primeiro momento da criação, em livre-arbítrio. Nesse primeiro momento de escolha entre comer a árvore do bem e do mal, nós podemos falar em livre-arbítrio. Mas depois da queda, a nossa condição, a terra foi amaldiçoada, e nossa condição é agora perdida. Nosso entendimento foi, como o nome, manchado. Nós não temos... Jesus disse que nós não conseguimos enxergar a luz. Entendeu? Jesus disse que um cego que guia outro cego, ambos cairão no abismo. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, nós perdemos a capacidade da escolha do bem a partir da queda. Nós perdemos essa capacidade. Então, não há um livre-arbítrio, a não ser na condição, para mim, na condição que estava anterior à queda. Depois da queda, todos nós fomos marcados por essa condição de cegueira espiritual. Fomos marcados por essa cegueira espiritual. Nós não enxergamos bem depois da queda. Nossas vontades foram comprometidas. Entendeu? Nossa alma se encaminhou para a destruição, para o afastamento de Deus. Isso só vai ser resolvido em Cristo. Então, nós não temos esse livre-arbítrio que nós estamos falando. E existe um livro de Lutero chamado Livre-Arbítrio. É uma discussão entre Lutero, entendeu? Com Erasmo de Roterdã. E justamente Erasmo de Roterdã, que era também um padre, um monge como Lutero, os dois discutem essa questão do livre-arbítrio. Erasmo de Roterdã, um humanista, apreso à questão humanista, defendendo a liberdade do homem de escolher, e Lutero mostra, na parte desse livro, que não há escolha nesse sentido. Marcos, deixa eu pontuar uma coisa nessa sua fala. Existem tradicionalmente essas duas visões, né? Essas duas, como é que eu posso falar? Essas duas compreensões que terminam influenciando toda a compreensão teológica das Escrituras, né? Um que acredita na liberdade, nesse livre-arbítrio, e o outro que acredita na limitação dessa liberdade. E existe um meio termo. Aliás, existem algumas propostas de meio termo, sobre a qual eu me afeiçoo mais. Porque, assim, eu concordo com que o tema vai exigir bastante, sobretudo esses dois textos, né? Tanto lá de Gênesis quanto esse de 2 Coríntios, de 1 Coríntios. Então, assim, sim, eu só queria falar, e aí eu vou passar para você, Marcos, você vai continuar falando. Só para a gente tomar cuidado com o determinismo, né? Porque, assim, talvez como não vai dar tempo da gente explorar tudo agora, né, da gente discutir vários outros textos assim que precisam de um cuidado maior, o determinismo é a compreensão de que absolutamente tudo já foi decidido e nós só estamos cumprindo, né, vivendo coisas que já foram predefinidas, sem muita opção, né? Eu acho que isso é uma visão, enfim, que precisa de discussão, de explanação um pouco melhor. Mas deixa eu voltar para Marcos, para ele concluir o raciocínio. Vamos lá, Marcos. Vamos fazer uma pergunta. Falhou, fechou. Essa questão do determinismo é até interessante. Por quê? Veja bem, vamos fazer uma pergunta a nós mesmos, certo? Qual o propósito
da criação? Qual é o propósito da criação? Qual é o propósito do homem, da criação do homem? Todos os teólogos dificilmente acho que vão discordar de uma resposta, que é uma resposta, o nome, que é a resposta de que é a glória de Deus. Propósito de toda a criação, de tudo que Deus criou, nada mais é do que a sua própria glória. E todo o Evangelho mostra, até Cristo, quando diz, Pai, eu glorifiquei, certo? É exatamente, e toda a Bíblia fala que Deus diz que não divide a sua glória com ninguém, certo? Deus diz também que, e por que ele não divide a sua glória com ninguém? Porque ele assim o faz. A salvação do homem não poderia depender do homem. A salvação do homem só poderia depender do próprio Deus. Até porque a sua glória ele não divide com ninguém. Então, é o próprio Deus que se oferece para salvar o homem, a criatura caída. É o próprio Deus que se coloca na cruz. Porque a glória de Deus ele não divide com ninguém. Você está entendendo? Embora nós pensamos em Cristo, mas Cristo é o próprio Deus na cruz. Então, esse é o propósito da nossa existência, esse é o propósito de toda a criação, e esse é o telos. É por isso, aí nós vamos sair do determinismo, porque o determinismo é uma compreensão reducionista do telos, da teleologia, do propósito de Deus, de toda a criação. E o telos está revelado em próprio Cristo, que aponta, inevitavelmente, nós não podemos negar esse fato, que Jesus diz que ele voltará. E Jesus anuncia antes tempos de dores, tempos de angústia, de desamor, de uma decadência humana, que a produção humanista, o pensamento humanista, ele não vai conseguir corrigir isso aí, porque esse é o telos, essa é a glória de Deus, é a revelação, é a soberania, é o apogeu de Cristo vindo e reinando sobre o mundo, em que novos céus e nova terra se farão. Essa é a teologia. Então, o determinismo está preso no reducionismo temporal, simplesmente. Esse é o determinismo. Mas nós, veja bem, embora tenha todos esses telos, embora nós temos todo esse propósito de Deus, a revelação da sua glória, Deus se revela também em vasos de barro como nós. Deus faz a história em vasos de barro. Nós também, como Cristo nos diz, nós revelamos a glória de Deus. Nós somos pequenos vasos de glória de Deus, e nós, assim, na história, nós manifestamos o reino de Deus que virá. E manifestamos o reino de Deus que virá, morrendo por este reino, sendo sacerdote, sendo sacrifício para esse reino. Então, essa é a história. Essa é a história. Onde é que Satanás está nessa história? Onde é que ele impede essa história? Onde é que ele vai impedir? Você sabe onde é que ele está nessa história? Ele está sendo instrumento de Deus para nos moldar, para nós caminharmos em transformação para nos assemelharmos a Cristo. É isso, é um instrumento, é um simples instrumento na mão de Deus. Na história, nada foge a isso. Entendeu? A figura do cachorro preso. Vamos lá. Esse é um assunto que tem diversos desdobramentos. Existe muito material que embasa essa discussão. E eu queria que nós deixássemos por enquanto nessa fala de Marx, mas somente por enquanto. Vamos discutir isso um pouco mais, porque eu concordo com bastante coisa que Marx falou, mas eu acho que outras coisas a gente pode explorar um pouco mais. Não quero dizer que está errado, não é isso. Mas é que existem textos, existem percepções, existem teólogos que pensam diferentes, enfim. E eu me assemelho com alguns outros pensamentos sobre esse mesmo assunto, tá?
Mas eu concordo em partes com o Marcos, por hora a gente deixa nisso aí, porque o horário já está avançado e vocês insistem em tocar fogo no barquinho logo na hora de terminar a EBD. Aí eu fico aqui em maus lençóis, porque ou eu avanço e o pessoal fica reclamando, pastor, horário do almoço, ou eu recuo e fica assim aberto. Mas vamos deixar por hora assim. Eu só vou terminar esse versículo 2 e culpa de Maria dessa vez, né? Não foi nem Renato, foi Maria dessa vez. E aí depois a gente retoma esse assunto. Mas assim, eu vou voltar a essa expressão que eu queria explicar aí, que essa questão, quando eu disse que Deus não é suficiente, eu falei de propósito para provocar vocês, mas Deus não é suficiente na questão dos nossos relacionamentos. Ele nos fez assim. Assim como ele não é suficiente para a alimentação do nosso corpo, nós precisamos comer. Né? Ele nos fez assim. Ele nos fez com necessidades afetivas também. Então, não estou dizendo que Deus não pode, ele pode todas as coisas. Não tem nada não, Maria, fique na paz, é para isso mesmo que estamos aqui. Ele nos fez assim. Então, por mais que você seja um homem espiritual, uma mulher espiritual cheia de Deus, você não vai orar para que Deus enche a sua comida, a sua barriga de comida. Você vai sentar numa mesa e vai comer. Né? Isso é ponto pacífico. Ninguém pensa diferente disso. Né? A gente entende que a espiritualidade sacia uma área da nossa vida e o pão sacia outra. Mas assim como nós precisamos do pão, da água, nós precisamos de afeto, de pessoas, de estarmos perto uns dos outros. Deus nos fez com essas necessidades. Então, quando eu quero dizer que Deus não é suficiente, estou limitando o poder de Deus. Deus, obviamente, ele pode todas as coisas. Mas o Senhor, nosso Deus, nos fez com essas necessidades. Assim como eu tenho necessidades de alimento, de suprimento para o meu corpo físico, eu preciso também de suprimento para as minhas emoções, para as minhas necessidades de relacionamento. E por fim desse versículo 2, eu acho que a última coisa que a gente consegue aprender aí é esse cumprimento da lei de Cristo, que é a lei do amor. Então, o amor ele se dá justamente nessa necessidade, a partir dessa necessidade que o próprio Senhor nos fez de caminharmos na direção do próximo. E, aliás, isso é o que nos diferencia de Deus. Uma das coisas, que nós somos seres de necessidade. Deus não precisa. Né? Os gregos diziam que Deus é como um motor autossuficiente, né? um motor imóvel que a tudo coloca em movimento e ele mesmo não se move. Porque eles explicavam assim, que quem se move na direção do que lhe falta. Né? Nós somos seres de necessidades, porque sempre estamos em movimento, em busca daquilo que nos falta. E uma das coisas que nos falta é justamente os relacionamentos. E aí Paulo diz, para que esses relacionamentos, eles consigam sobreviver, consigam ser saudáveis, nós precisamos cumprir a lei de Cristo, que é justamente a lei do amor, que está aí no versículo 34 e 35 de João 13, e no versículo 12 e 13 do capítulo 15 também de João. Depois vocês leem aí. Gente, já são 12h40 quase. Então, mais uma vez, nós não vamos terminar esse de hoje. Fica aí. E os 3 últimos versículos dessa perícope a gente termina na semana que vem. Até então, o estudo foi bem profundo. Discutimos bastante. Mas a EBD é para isso mesmo. Estamos aqui para isso. Para ouvir Marcos e no final falar, Marcos, eu não concordo com você. E o bom é que Marcos me ama e não vai ficar com raiva de mim por isso. Não, quer dizer que... Gente, que Deus nos abençoe e nos ajude. Que toda essa reflexão produza algo em nós que agrade a Deus e que faça o bem às pessoas ao nosso redor. Queria dar uma palavra solidária nesse final. É que, apesar de toda a discussão, toda a explanação que nós fazemos, nós reconhecemos que nós somos seres em construção, né? Em caminhando. É como Paulo fala, não que eu já tenha alcançado, não alcancei, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós somos esses homens e mulheres de Deus, apesar de nós mesmos, que caminhamos na direção do Cristo, com o desejo de que Ele realize em cada um de nós a obra perfeita de fazer de pessoas como eu e você, alguém semelhante a Jesus de Nazaré. Amém por isso, gente? Marília apareceu o coque de Marília ali. Eu vi primeiro o coque, depois eu vi ela.
Então, Marília, já que você atendeu os apelos de Renato Ramalho, ore ao Senhor agradecendo por esse encontro de hoje, minha irmã, por favor. Tem áudio. Peraí. Tá com áudio, eu ouvi. Você está ouvindo? Estou sim. E a gente aqui procurando o microfone que desapareceu. Estamos ouvindo. Tá bom. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, por essa oportunidade, mais uma, ó Deus, de compartilharmos a Tua palavra, Deus. E conhecermos mais do Senhor, Deus. Muito obrigada, Senhor, por mais uma manhã em que podemos estar aqui juntos com irmãos, ó Deus, conhecendo um pouco mais de Ti. E pedimos, ó Deus, que trabalhe os nossos corações, para que essa palavra não fique apenas na nossa mente, ó Deus, mas que nós possamos refletir, ó Deus, sobre ela e que possamos agir conforme a Tua palavra. Demos graças a Deus, porque o Senhor nos deu irmãos, pessoas com quem caminhamos juntos, instrumentos Teus, ó Deus, para curar as nossas vidas, ó Deus. E o Senhor mesmo nos fez instrumentos, ó Deus, nos capacita com o Teu Espírito Santo. Pedimos a Ti, ó Deus, que abençoe-nos, ó Deus, nos dê ânimo, ó Deus, para buscar mais a Ti, para nos dedicarmos às Tuas disciplinas, ó Deus, para crescermos a nossa vida, para que a nossa vida frutifique, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome. Louvamos o Teu nome e te pedimos que permaneça conosco, Pai, e que nos use, de fato, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, gente boa. Que Deus abençoe a todos. Bom almoço. Bom almoço. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente. Bom dia. Tchau. Tchau!